Muy bien, entonces es una alegría muy grande estar con ustedes. Vamos a hacer primero la oración y iniciamos porque hoy tenemos bastante tema y temas muy interesantes para el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señora Aide, salve María. Señora Adrinel, ¿cómo está? Salve María, gusto de verla. Señor Ernesto Barreda, salve María. Muy bien, entonces tenemos aquí, ya estamos todos reunidos. Vamos pasar para recordar un poquito la semana pasada. Ustedes se recuerdan que habíamos, estávamos hablando sobre Caín, el homicidio, el primer homicidio de la historia, Caín que mata a su hermano Abel, y que San Juan, en su primera carta, hace un paralelo bastante interesante entre Abel y nuestro Señor Jesucristo. Isso leímos na semana passada, já foi visto na semana passada. Também já vimos aqui, recordando que San Juan é o evangelista teológico por excelência. Então, San Juan Evangelista hace uma relação entre o protoevangelho, se acuerda, colocaré enemistades entre ti e a mulher, desde o início do Gênesis, e el sacrificio de nuestro Jesucristo. Portanto, ve Abel como uma prefigura do sacrifício de Cristo e já resultado dessa separação, dessa enemistad que nasce entre a mulher e a serpiente. O pecado de Caim põe em evidência o dinamismo do pecado e se caracterizam, em primeiro lugar, dois tipos de pecado. Então, hoje vamos falar sobre esse tema. Iniciamos com esse tema bastante interessante, porque aqui havíamos terminado a semana passada, que existem os pecados capitais e existem os pecados que clamam a Deus. O que significa isso? Vamos analisar um pouquinho, porque nosso curso exatamente é isso. Vamos analisando as Sagradas Escrituras, vamos lendo a Bíblia, pero aprendendo o que ensina a Santa Igreja Católica sobre os temas que estamos aqui. Só ler a Bíblia, fenomenal, pero não é suficiente. Temos que abrevrar-nos muito mais daquilo que nos ensina a Santa Igreja. E é interessante que são os pecados capitais. Os pecados capitais se caracterizam exatamente por ser cabeça de outros pecados. A palavra capital vem de capite. Então, exatamente capite que significa cabeça. Por que cabeça de outros pecados? Porque um pecado atrai outro pecado. Então, todo pecado capital são pecados que atraem outros pecados em consequência. Isso é interessante ter presente porque são os pecados que devemos ter bastante vigilância. Nosso Senhor Jesucristo dijo, vigilad e orad para que não caigas em tentação. Então, qual é o primeiro pecado capital? Evidentemente, o primeiro pecado capital é a soberbia. A soberbia está na raiz de todos os pecados. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o pecado de Adão e Eva foi um pecado de soberbia. E, portanto, esse caracteriza o pecado, vamos dizer assim, por excelência, o pecado por antonomasia. Eu creio que vocês conhecem essa palavra antonomasia, que significa por essência, aquilo que é de tal maneira representa aquela palavra que podemos utilizar essa palavra para significar o pecado. Quando falamos em soberbia, isso já significa o pecado. Então, é isso que chamamos o pecado por antonomasia. Então, o pecado de soberbia é de los piores pecados, é a raiz de todos os pecados. Não é? Analise um pouquinho, quando vai ser um exame de consciência, qualquer pecado que nós hayamos hecho, sempre na raiz está a soberbia. Então, é interessante, por isso também que nosso Senhor Jesucristo vino como obediente para obedecer. Adão, o pecado de Adão foi um pecado de desobediência, um pecado de soberbia. E por isso disse São Paulo, em la carta aos Efésios, que nosso Senhor Jesucristo vem para recapitular, é decir, nosso Senhor Jesucristo vem para fazer uma nova criação, fazendo bem, e como diz na carta aos Filipenses, obedecendo hasta a morte e a morte de cruz. E, portanto, aqui entramos no tema da obediência de nosso Senhor Jesucristo e a obediência da Santíssima Virgem Maria. La kenosis, o anonadamento de nosso Senhor Jesucristo, la kenosis, o anonadamento da Santíssima Virgem Maria.
Então, a virtude está exatamente em el anonadamento, em la kenosis, em la entrega, em la humildade. Vamos pedir sempre isso. Então, a soberbia é o primeiro dos pecados capitales. El segundo, la avarícia. Um pecado que arrastra tantas pessoas. A avarícia é um pecado capital. E qual é o grande peligro da avarícia? É que todo ser humano necessita a parte material. Que vai ser? Todos os que estão me assistindo aqui trabalham em alguma coisa, recebem algum dinheiro, tem não sei, seu ahorro, etc. Evidente, tem que comer, tem que pagar suas contas, etc. Portanto, se é algo que nós não temos necessidade, bom, então para mim não é um risco. Vamos dizer, um tipo de, eu vou chocar um avião. Não, porque eu não manejo, não sou piloto de avião, nunca vou chocar um avião. Pero, o tema das coisas materiais, todos têm que manejar. E como manejar isso, manejar o uso de los bienes, pero sin avarícia. Que significa a avarícia? Esse apego a los bienes materiais. E sabemos quantos crimes se cometem por causa da avarícia. Basta ver a maioria dos assaltos, as violências, muitas das guerras, muitas coisas se dá exatamente por el tema material, o tema do dinheiro e tudo isso. Então, a avarícia, segundo dos pecados capitais. A envidia. A envidia já vimos na semana passada que é o pecado característico del demônio. Ojo, envidia é o pecado característico del demônio. Se algum dia vem uma tentação de envidia, recordemos isto. É o pecado característico del demônio. Fuera. Isso não devemos entrar de modo algum. La ira. A pessoa que reganha, que peleia, que não sei quanto, então se queda irado. Também um pecado capital. La lujuria, um pecado que leva a outros pecados. Infelizmente, em nossos dias, a lujuria é casi tomada como um elogio no mundo moderno, na sociedade mundana. Pero a lujuria atrai outros pecados. Uma característica assim, muito clara do pecado de lujuria, como atrai outros pecados, está nas Sagradas Escrituras, que é o rei David. Vocês se acordam que o rei David primeiro se hizo ocioso, porque ele, como governante na época, ele deveria estar na conquista, ele deveria estar na defesa de seu reino, e não. Mandou o exército e se quedou aí em seu palácio, sem ter muito o que fazer. Tinha que fazer, mas não muito. Estava por aí ocioso, e mientras estava ocioso, mira a uma mulher que está em sua casa, dentro de sua casa, pero não sei se descuidada ou de pronto a propósito, não sei, pero estava banhando-se e Davi la mira e la deseja. Se acorda do mandamento que já existia nessa época, não desejarás a mulher del prójimo. Então, ele mira, sabe quem é, não? Por la casa, que era esposa de um general suyo, de los mejores generales de seu exército, de uma pessoa de altíssima confiança dele, portanto, um amigo dele, e era a esposa desse amigo dele, e ele la chama e comete um pecado com ela. Pecado de lujuria. Que passa? Viene a senhora uns meses depois e diz: estou embaraçada. E ele se queda naquela situação, e que fazer? Manda chamar o general, para ver se o general está com sua esposa, e assim toda a gente pensa que é o filho do general, normal. E o general era tão fiel a David que disse: não, se meu país está em guerra, que vou eu a passear a divertir-me com minha esposa. Não, me quedo aqui junto ao rei. E não foi a sua casa. Então, um pecado atrai outro pecado. Que hace David? Manda colocar a esse general tão fiel no lugar mais peligroso do combate para que morra. Então, isso foi um assassinato, um homicídio. A lujuria trajo um homicídio. A lujuria, que é um pecado capital, levou a um homicídio que é um pecado que clama ao cielo. E Deus escutou esse clamor, como vamos ver. La gula também, a gula é um pecado capital. Outro pecado capital que acontece muito, la pereza. La pereza também é pecado capital. Quantas vezes temos pereza de fazer as coisas, quando temos pereza de rezar, pereza de assistir à missa. Então, aí quantas e quantas coisas la pereza também. Pero vamos observar uma diferença aqui. Soberbia, avarícia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza.
hay uno de estos que se diferencia de los demás, que es la ira. La ira, propriamente la ira, no es un pecado. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, la ira propiamente no es un pecado, la ira es una pasión. De sí, la ira es una pasión y por tanto es buena. Parece um pouco raro o que estou dizendo, mas não é, está correto. É pura doutrina católica, basada em Santo Tomás de Aquino. La ira alimenta a fortaleza que nos dá forças para lutar por el bem. É uma paixão bem utilizada, perfeito. Agora, mal utilizada, se dá em pecado de ira. Quando tenho ira, desejo de vingar-me, etc., aí vai ser pecado de ira, que é um pecado capital, também chamado iracúndia. Vamos pôr por escrito, iracúndia. Ui, escrevi errado. Iracúndia, que é o pecado de ira. E assim, isso sim é o pecado capital. Observe um detalhe. A Escritura nunca nos disse, seria um absurdo, que Deus fosse soberbio, que Deus tinha avarícia, que Deus tinha envidia, que Deus tinha lujuria, nem pensar, gula, pereza, não. Pero se encontramos que Deus estava airado. Essa figura é uma figura antropomórfica, está perfeito, pero se encontramos nas Sagradas Escrituras a ira aplicada a uma ação divina. Portanto, a ira em si mesma é uma paixão bem utilizada, pode ser bueno, vai ser uma coisa buena, e mal utilizada será pecado. San Agustín dice que las pasiones son neutrales. Que caracteriza el pecado que caracteriza la pasión, perdón, es el amor. Cuando esa pasión tiene un amor bueno que la guía, esa pasión es buena. Cuando esa pasión tiene un amor malo que la guía, será mala. Por tanto, lo que guía la pasión, como la ira, como el odio, como varias otras pasiones que nosotros tenemos, essas pasiones vão ser guiadas para el bien o para el mal. Es decir, son neutrales. Muy bien. Además de los pecados capitales, tenemos también uma outra consequência del pecado, porque a envidia levou ao homicídio voluntário. E aqui, exatamente nesse trecho das Sagradas Escrituras, que o Magistério da Igreja saca esta doutrina teológica sobre os pecados que clamam ao cielo. Exatamente nasce de aqui, desse trecho bíblico, que vamos analisar no dia de hoje, nasce essa ideia que o magistério vai estruturar como os pecados que clamam ao cielo. Está declarado no versículo 10 desse capítulo 4 que estamos lendo. Então, em primeiro lugar, é o homicídio voluntário. Já expliquei na semana passada o que significa homicídio voluntário. Nem todo homicídio é voluntário. Se uma pessoa, por exemplo, tem um acidente de veículo, por mais que tenha culpa, pode incluso ser um pecado grave, pero não foi voluntário. Digamos, uma pessoa foi irresponsável e manejou estando cansado, dormiu, causou um acidente. Evidentemente, não podia manejar estando cansado, deveria parar para descansar, pedir a outra pessoa que maneja, etc. Pero ele não teve a intenção de matar a nadie. Então, evidentemente, há uma irresponsabilidade, um pecado grave, etc. Pero é diferente de uma pessoa que mata outro, como Caim mata Abel. Então, o homicídio voluntário que clama a los cielos, exatamente este de como Caim que mata Abel. Mata voluntariamente. E, evidentemente, também os sistemas totalitários que hemos conhecido no século XX, a maioria de vocês somos do século XX, alguns mais jovens não, mas a maioria somos do século XX, e quantos os regimes totalitários, do nazismo, do comunismo, etc., quantos assassinatos, quantos homicídios, como se diz, coletivos de milhares, milhões de pessoas que foram assassinadas, também outros regimes totalitários, como estou me recordando agora de Saddam Hussein e tantos outros, não? Pero o comunismo foi, dentre esses, o que matou mais pessoas e exatamente por motivos simplesmente de seus critérios personais. Estamos aqui, por exemplo, estava lendo um texto que em Armênia, exato,
em um ano, 32, 33, solo ahí, perdón, no fue Armenia, fue en Ucrania. Solo en la Ucrania murieron 7 millones de personas en un año. Estamos con el mundo parado por el tema del coronavirus. No sé el dato exacto, otra vez que leí, había 2 millones y medio de muertos en el mundo, en un año más o menos de que tenemos. En el mundo, un año, 2 millones, o tal vez ahora 2 millones y 800, no sé cómo será el número exacto, de personas, uma pandemia que parou o mundo, estamos todo el mundo com isto. Pero el comunismo em um país, em um ano, matou 3 vezes mais, praticamente 3 vezes mais, 7 milhões de pessoas. Bom, portanto, aqui, homicídio voluntário, que pode ser tanto personal quanto também coletivo. Segunda Guerra Mundial, está recordando a senhora Susana também, evidentemente, quantas pessoas foram assassinadas na Segunda Guerra Mundial, todos por motivos, evidentemente que consideramos o pecado que clama ao cielo, não toda guerra é um pecado que clama ao cielo, ojo para isto. Toda guerra, evidentemente, sempre nasce de algo malo. Incluso, pero quando estamos defendendo nossa pátria, quando você está defendendo sua pátria, evidentemente é bueno, deve hacerlo. Pero isso nasceu de que um inimigo, actuando mal, invadiu nossa pátria. Então, portanto, sempre uma guerra vai nascer de uma atitude mala, pero a resposta nem sempre é mala, pode ser buena, incluso pode ser uma defesa. Agora, o que caracteriza o pecado que clama ao cielo exatamente é que não há sequer motivos justos para isto. Simplesmente é para imponer, é para roubar, etc. Então, por isso que é citado o caso do nazismo, Segunda Guerra Mundial, o comunismo, etc. Se há outras guerras que entram questões discutíveis, podem ser pecado, responsabilidade muito grande de quem está decidindo tudo isso, mas já não entra nessa qualificação. El pecado impuro contra el orden de la naturaleza. Entonces ustedes ya entienden lo que significa esto. Todo pecado contra el sexto y el noveno mandamientos, cuando son contra la naturaleza, es un pecado que clama al cielo. Entonces todo pecado impuro es pecado, pero los que son contra la naturaleza claman al cielo. La opresión del pobre, de la viuda o del huérfano. Entonces, si la persona se aprovecha de la pobreza, de la viudez, de la orfandad de otro, para sacarle provecho, eso es un pecado que clama al cielo. Isso já devemos tomar bastante cuidado com isso. Só para dar algum exemplo, não imagine-se que você é uma pessoa que está em uma tal situação de pobreza e você diz, então venga a trabalhar para mim, não lhe paga, não sei quanto, tal, e le saca, como dizem aqui em Peru, saca la mugre, aproveitando-se dessa situação que a pessoa está. Então, isso sim é um pecado muito grave. Não é qualquer tipo de opressão que se califica aqui com esse tipo de pecado, pero la opresión que se hace aprovechándose de esa situación desesperante de la persona para sacar un provecho personal es un pecado que clama al cielo. ¿Dónde vemos isso? Vemos exatamente no caso de la viuda que se relata en el Evangelio. Entonces aqui temos isso. Todos esses pecados que estamos analisando, la Sagrada Escritura los saca, perdón, el Magisterio los saca de las Sagradas Escrituras. El aborto es un pecado que clama al cielo, me pregunta Gustavo Reyes. Sí, es un pecado que clama al cielo. El aborto es un homicidio voluntario. Aborto es un homicidio voluntario cometido por las personas a quien Dios confió esta vida. Portanto, el aborto efectivamente es gravísimo. No es un pecado que clama al cielo, sí, señora Giovanna está preguntando. É um pecado que clama ao cielo, portanto devemos tomar muito cuidado com isto. Evidentemente, Deus é um Deus de misericórdia e quando temos uma pessoa arrependida, deve confessar-se, etc., e contar com o perdão de Deus. Pero devemos tomar muito cuidado e, sobretudo, ajudar as pessoas que estão nessa situação. Hoje em dia, infelizmente, com tanto liberalismo, há muitos casos de chicas que cometem um erro e tal, chicos e chicas, e termina na linha embaraçada e tudo. Então, vocês pensam como salida, não sabe que vamos solucionar o problema sendo um aborto.
Hermanos, não está solucionando um problema. Está criando um problema para toda a sua vida. Aborto não é solução de nada. Aborto é criar um problema. É criar um problema para toda a sua vida. Então, devemos tomar bastante cuidado. É um tema sério. Não vamos entrar muito por aqui, porque podemos entrar em temas bastante polêmicos. Mas sim devemos ter presente que o aborto é um homicídio voluntário. E, incluso, les recomendo uma película muito interessante sobre isso. 40 dias. El Milagro de la Vida. Eu não sei se está em espanhol. Eu assisti em português, 40 Dias o Milagre da Vida, pero o original está em inglês. Mas creio que deve haver, pelo menos subtitulado, em espanhol. É muito interessante e trata do tema sobre o aborto. Me pareceu muito, muito interessante. Então, aqui pergunta a senhora J.G. Combs, não me acordo do seu nome exato, se essas mulheres que abortam vão ao cielo. Hermana, hasta Judas, se tivesse se arrependido, estaria no céu. Iremos rezar a ele como São Judas. Caim, se é que se arrependeu, não sabemos, porque a Sagrada Escritura não nos conta, estaria no céu. Eva está no céu. Adão está no céu. Portanto, evidentemente não podemos cair no relativismo de dizer, não, se hacemos o pecado e depois pido perdão. Não é assim. Pero se a pessoa já cometeu o pecado, se arrepende e pede perdão, a misericórdia de Deus é infinita. Nosso Senhor Cristo morreu por nós outros. Então, considerar a gravidade do pecado é importantíssimo, mas não olvidar a importância da misericórdia para os casos em que uma pessoa já cometeu o pecado. Então, ojo, porque aqui é uma questão, digamos, pastoral de vida que tenho que, já que entramos no tema, eu creio que é necessário esclarecer. Se estás tratando com uma pessoa que não cometeu esse tipo de pecado, evidentemente se deve mostrar toda a gravidade para que a pessoa não entre nessa loucura de fazer isto. Agora, se tienes delante de ti uma pessoa que já hizo isto, agora vai dizer a essa pessoa, has cometido um pecado, tírate del puente para morir. Não, não é assim. Então, se a pessoa já hizo, então vamos pedir perdão a Deus. Vamos pensar, incluso poder utilizar esse testemunho para que outras pessoas não entrem nesse mesmo caminho. Essa pessoa, por exemplo, que haya já cometido um pecado desse, pode ser um fator de apostolado para chegar a outras pessoas que estão, por exemplo, com essa tentação de dizer, irmã, mire, eu já passei por isto, e tal, e tal, e tal, e pode ser utilizar isso como apostolado. Quantas pessoas fazem isto? Essa película que estou falando para vocês, a pessoa principal que move tudo isso, que atualmente é quem mandou fazer essa película, porque é presidente desse movimento, isso dos abortos em Soviética, trabalhou em uma clínica de aborto, da maior clínica de aborto dos Estados Unidos, era diretora da maior clínica de aborto dos Estados Unidos. Portanto, ojo, a gravidade do pecado não seamos relativistas, o pecado é grave, mas a grandeza da misericórdia de Deus também. Portanto, é interessante ter isso bem presente. Muito bem, vamos seguir aqui. Então, a opressão do pobre, de la viuda e do órfão, e por último, a defraudação ou retenção injusta do salário do trabalhador. Então, mire, aqui a irmã Maria del Carmen está dizendo que sim, que essa película está em espanhol. Então, sim, les recomendo, eu creio que vale muito a pena, é bastante interessante, incluso há alguns argumentos interessantes aí. Se les recomendo. Muito bem, então, defraudação, retenção injusta do salário, é a pessoa que retém o salário do empregado para utilizar esse dinheiro em outras coisas, etc., e deixando o empregado em uma situação difícil. Então, isso é um grande pecado. Aí, senhora Didi, me desculpe, vocês estão me perguntando o tema de moral matrimonial. Aí eu não vou tratar aqui de moral matrimonial. Aí sim seria um tema muito específico de moral, moral matrimonial, moral específica. Temos a moral fundamental e a moral específica. Aí sim já seria interessante, temos uma reunião de preferência com um sacerdote que pueda explicar sobre os temas de moral matrimonial. Então, não é nosso tema hoje e
quando se trata desse tipo de tema, deve ser com público específico. Então, claro, um curso para matrimônios, então, se um sacerdote, um teólogo vai tratar sobre esse tema. Não é em uma reunião aberta, onde estão ninhos, estão pessoas que não são casadas, estão religiosos, religiosas, que não tem que ver com esse tipo de problema. Então, infelizmente, não vamos tratar sobre esse tema. Muito bem, então vamos seguir. Además de esses pecados, também existe o que chamamos o pecado contra o Espírito Santo. E quando falamos do pecado contra o Espírito Santo, muita gente se queda atenta. ¿Por quê? Porque diz a Escritura que não encontram perdão. Então, como é isso? Acabamos de dizer que Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo há pecados que não encontram perdão. Como é isto? Então, exatamente para tratar disto, vamos fazer nossa pausa para o café. A pausa para o café de hoje, justamente que estamos no mês de São José, les vou contar um caso interessante, de pronto um de que vocês já conhecem, mas foi uma vez que São José se peleou com São Pedro. São José se peleou com São Pedro. Casi deixaram de falar um com o outro. Sim, verdade? São Pedro estava aí no céu e de pronto quando vê na porta do céu chega São José. E São Pedro se levanta, São José, você por aqui? Eu pensei que você estava sempre junto com Jesus e com Maria. Você vem aqui na porta, eu na porta do céu. Sim, Pedro, sabe que é que me está insistindo muito um devoto meu, está insistindo, está rezando muito a mim, porque disse que ele sempre estuvo uma pessoa que sempre teve muita devoção a mim e tal, e agora está morrendo-se na terra e está pedindo que interceda por ele para que ele entre aqui no céu. E aí São Pedro disse, bom, quem é? Tal nome. Então deu o nome da pessoa, São Pedro busca seu livro e mira, não, esse não, São José, perdone-me, você com todo respeito, São José, você esposo da Virgem Maria, Padre adotivo de nosso Jesus Cristo, pero este homem não entra aqui no céu. Este não. E São José, pero Pedro, mira a misericórdia de Deus, tantas coisas, ele é rezado, já se arrependeu de tudo que havia feito, e São Pedro insistente, não, de modo algum. Aqui não entra, quem manda aqui no céu sou eu, e mostrava a chave assim, Cristo me ha dado a chave, do que cierro eu. Você perdone São José com todo respeito, pero aqui, quem entra ou não entra, sou eu que decido. Aí São José, bom, Pedro, já que é assim, já que eu estou insistindo tanto, e você não lo acepta, então me vou do céu. São Pedro tomou um susto, ¿quê? Você se vai do céu? Sim, me vou. Já não quero estar aqui, porque estou aqui, quero pôr meu amigo aqui, você não permite, então me vou. São Pedro se queda assim um pouquinho e disse, bom, você que sabe, se você quer ir-se, vai, que vai ser? Perfeito, pero vou levar o que é meu, não? São Pedro queda um pouco assim e disse, e São José, Maria, se acerca a Virgem Maria e diz, vamos cambiar, vamos mudar, vamos sair do céu. Aí, Nossa Senhora se queda mirando assim um pouquinho sem entender o que está passando, e São José disse, bom, pero recordemos que Nossa Senhora é reina de los ángeles, então os ángeles vão com nós, reina de los confessores, reina de los mártires, reina de las vírgenes, e começa a chamar todos, e reina de los apóstolos. E aí quando já estão todos para sair, Nossa Senhora disse, pero José, uma coisa, se nós vamos, levamos nosso filho, não? Aí São Pedro se arrodilha, perdone, Senhor, e tal. Evidentemente é uma anécdota, não é que isso haya acontecido, pero vemos como Nuestra Senhora está por encima de todo en el cielo. Então, a misericórdia de Deus e a grandeza da vocação de Nossa Senhora se queda bastante visível nesta anécdota que hemos contado aqui, um pouco para descansar, pero que tem também sua lição. Muito bem, recordando que vamos fazer umas vacações daqui a 2 semanas, portanto, vamos ter essa classe de hoje, vamos ter a próxima classe, dia 29, Deus mediante, se estamos bem, se não há nenhum problema, vamos ter a classe el dia 29, e depois vamos ter solo el dia 10 de maio. Portanto, vamos recordar, temos a classe de hoje, temos a classe da próxima semana,
e depois solo o dia 10 de maio. Tempo para vocês poderem revisar as classes anteriores, para que vocês possam ler um pouquinho as separadas, os textos, etc. Se querem, podemos fazer um exame aí, um teste, um controle de leitura, uma coisa assim. Les recomendo um livro chamado Conhecendo a Bíblia, que está aí na página del... Muito bem, parece que está havendo uma falha de internet. Vamos mirar aqui o que está passando. Listo. Parece que houve uma pequena falha de internet, mas já voltou a funcionar. Creio que agora já escutam, não? Houve uma pequena falha de transmissão, coisa normal. Não, foi aqui, uma pequena falha de transmissão aqui, mas parece que já está normal. Por favor, venham se me escutam. Tudo bem, sim, já voltou, já se arreglou, perfeito. Tudo muito bem. Então, já vamos volver a nosso tema. Aqui desde Costa Rica, etc. Muito bem. Vamos volver aqui a nosso tema. Então, hablamos para vocês sobre os pecados contra o Espírito Santo, que é o rechazo direto a la gracia de Deus. Quando há um rechazo a la própria gracia, então sí é um pecado contra o Espírito Santo, pois é o rechazo del próprio perdão. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é negar a verdade reconhecida como tal. Então, se algo que é verdadeiro e a pessoa nega essa verdade reconhecida como tal, como vai se arrepender se ele nega a verdade? Aqui devemos tomar bastante cuidado com o tema que Monsenhor Juan Carlos insiste bastante, que se chama a racionalização. Quer dizer, a pessoa negar a verdade. Uma pessoa comete um pecado, ou tem uma tendência a cometer um pecado, e busca justificar seu próprio pecado. Então, isso é muito peligroso porque podemos cair em um pecado contra o Espírito Santo. Se justifica o pecado e pensa, não, então não é pecado, porque isso está bem. Então, portanto, devemos tomar bastante cuidado com isso, que é um pecado contra o Espírito Santo. Pois que o pecador não encontra motivos para arrepender-se, porque nega o caráter pecaminoso de seu acto. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? Primeiro é a desesperação de salvar-se. A pessoa perde a esperança de salvar-se. Característico do pecado contra o Espírito Santo, desesperação de salvação, Judas. Judas cometeu seu pecado gravíssimo, pero pior que o pecado de la traição de Judas foi o pecado de la desesperação de salvação. Foi o pecado de não confiar na misericórdia de Deus. Foi o pecado de não pedir perdão a Deus e, portanto, desesperou de salvar-se, perdeu a esperança de salvar-se. Ojo, porque isso infelizmente acontece. O demônio nos tenta com isto. Ah, não adianta mais, você já pecou muito, já não há que fazer. Então, desesperação de salvar-se é um pecado contra o Espírito Santo. Outro pecado contra o Espírito Santo é a presunção de salvar-se sem merecimento. Ah, não, já estou salvo, eu sou bueno, eu não mato nada, eu não roubei nada, então eu já vou no céu. Não necessito isso, não necessito aquilo, porque já estou no céu. Presunção de salvar-se sem merecimento. Há algumas denominações, aí, sectas, etc., que dizem, não, já estou salvo. Eu já estou salvo. Não, ustedes católicos não estão no inferno, mas nós já estou salvo porque eu creio em Jesucristo e a fé em Cristo, não sei quanto tal, e já estou salvo. E usam incluso palavras da Sagrada Escritura, quem crê em Cristo será salvo ele e toda sua casa, claro, pero não com presunção de salvação. E, portanto, existem muitas pessoas que institucionalmente têm essa presunção de salvar-se sem merecimento. Devemos tomar cuidado porque é um pecado contra o Espírito Santo. Impugnação da verdade conhecida. E, portanto, oponer-se à verdade conhecida como tal é um pecado contra o Espírito Santo. E a envidia ou pesar de la gracia fraterna. Um pecado contra o Espírito Santo, que foi o que exatamente caracterizou o pecado de Caim. A envidia é um pecado capital, pero quando envidiamos a graça que outro ha recebido, então essa envidia de la gracia é um pecado contra o Espírito Santo, mais grave todavia.
Então, esses seriam os pecados contra o Espírito Santo. E por último, a impenitência final. A impenitência final, o que significa isto? A pessoa que chega ao final da vida e não quer receber os sacramentos, não quer arrepentir-se, não quer confessar-se. Então, hasta o final não pede perdão a Deus. Isso se chama impenitência final. Isso sim é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. E há um ditado que diz: talis vita, finis ita. Como foi nossa vida, será nosso fim. E, portanto, durante a vida, busquemos praticar sempre o bem, busquemos confessar-nos com frequência. Sempre que passamos por alguma enfermidade grave, pidamos a unção de los enfermos, estemos habituados a receber a unção de los enfermos, para que não caigamos em um momento nessa impenitência final. Há tantos casos de impenitência final, infelizmente, e é o que caracteriza a impenitência final, é o que caracteriza as pessoas que efetivamente vão ao inferno. Não sabemos, há tanta discussão quem está no inferno e quem não está. O que sabemos com certeza que há gente no inferno. Que sabemos com certeza que não são poucos. Que sabemos com certeza que os que estão aí não vão sair nunca mais. É eterno. Agora, quienes está e o número exato não sabemos. Agora, quem morre em impenitência final, esses vão ao inferno. Isso com certeza. Senhora Susana está pedindo um exemplo de la envidia de la gracia fraterna. Então, está claríssimo no caso de Caim e de Abel. Caim mira a Abel, que recebeu uma graça de Deus e foi mais amado por Deus, porque Deus amou e gostou de sua ofrenda. Então, tuvo envidia de la gracia fraterna. Pero há casos também, por exemplo, dentro de algumas congregações religiosas, em que uma pessoa recebe uma graça de Deus para unir-se a sua fundadora, para ser uma pessoa que vai dar continuidade à obra. E outros, que são maiores que ele, etc., ou que se julgam mais inteligentes, dizem: por que este ha recebido a graça e não eu? Não envie a graça fraterna. Uma pessoa vê uma pessoa receber uma bendição de Deus, deve dizer, quedar-se alegre, porque Deus ha bendecido a essa pessoa, e não, porque bendijo a ele e não a mim? Então, chama-se la envidia de la gracia fraterna. Muy bien. Aquí hay una pregunta, Karen. ¿Qué pasa si la persona tiene una mala experiencia y pierde la confianza en la iglesia? Para las oraciones firmes de la familia puede salvarla. Sí. Entonces, puede acontecer que la persona perdió la confianza en la iglesia, pero debemos tomar cuidado que una cosa es perder confianza en la iglesia, outra coisa é perder confiança em alguns membros da igreja. É bem diferente. Podemos, infelizmente, a igreja está formada por seres humanos, pero recordemos que por mais que sejam pecadores, algum sacerdote, alguma coisa que haya cometido algum pecado, é um sacerdote de nosso Jesus Cristo, é representante de Cristo e os sacramentos que ele ministra são perfeitamente válidos. Então, o que devemos fazer é ajudar essas pessoas, mostrar a essas pessoas que não devemos relacionar o sacramento com o ser humano que lo ministra, sino com nosso Senhor Jesucristo, porque nosso Senhor Jesucristo é quem institui os sacramentos. E, portanto, ter bem presente isso. E falar da misericórdia de nosso Jesus Cristo. E, sobretudo, aí sim, rezar. Pedir a graça divina. Porque com a graça divina é que se pode cambiar as coisas. Muito bem. A raça de la serpiente presenta sua primeira ação contra a estirpe de la mujer, como estava previsto por Deus. Abel, que é el hijo bueno, Abel, que é o símbolo de la raza de la mujer, é o hijo de Eva, o hijo predileto. Então, Abel é símbolo daqueles que buscam a virtude, que buscam o bem, sendo morto porque... Qual foi o motivo que Caim matou Abel? Não foi porque Abel hizo algo malo, não. Foi por sua virtude, sem nenhuma culpa. E por isso que Abel é figura de nosso Jesus Cristo. E por isso que a igreja inclui a Abel incluso em la própria liturgia de la misa.
el canon de la misa, cuando dice, dígnate aceptar esta ofrenda como aceptastes los dones del justo Abel. Portanto, a própria liturgia, a própria missa, coloca a Abel como símbolo de nosso Senhor Jesucristo. Esse sangue de Abel que clama a los cielos e pede, portanto, a acção divina. Adão e Eva contemplam seu filho muerto. É a primeira vez que vem um assassinato. Talvez não seja a primeira vez que ha visto um muerto, pero de pronto um homem adulto muerto talvez seja a primeira vez. E a primeira vez que han visto uma pessoa assassinada, de um homicídio voluntário. Aqui é importante considerar que foi o momento, e nesse momento que Adão e Eva se han dado conta perfeitamente da gravidade de seu pecado. Quantas vezes nós outros cometemos um pecado e no momento não nos damos conta da gravidade do pecado? Se cometemos um pecado, sim, não devia haver hecho, tal, papapá, pero com o tempo vamos vendo a gravidade do pecado. Como é grave esse pecado, que consequências tem. E aqui exatamente, com esse hecho, vendo a seu filho muerto, tendo seu filho muerto em seu regaço, Eva se ha dado conta da gravidade do pecado. Porque quando ela escutou a sentença de Deus, quando Deus disse que Eva ia sofrer dolores para ter seus filhos, se acordem disso, que hemos leído antes, Eva não havia entendido bem essa sentença. Por quê? Porque ela tinha antes o dom da integridade. Eva não sentia dolores. Então não tinha problemas no paraíso. Então não sabia bem medir o que é o dolor. Ela não tinha a ideia precisa disto. Pero supo quando era o dolor quando tuvo seu primeiro filho. O dolor de parto. Sabemos que o dolor de parto, bom, sabemos, as mulheres sabem muito melhor que nós outros o que é o dolor de parto, pero todos sabem que é um dolor muito simbólico. As Sagradas Escrituras falam muito do dolor de parto como um dolor muito simbólico. Por quê? Porque é um dolor que vem desde o interior da pessoa, por mais dentro, por isso chama-se as entranhas. A palavra entranhas na Sagrada Escritura tem uma profundidade muito grande, vem de rahaim, que é em hebreu, que é a mesma raiz de ternura. Então, por isso a ternura, o amor que a madre tem por seu filho, é algo que vem desde dentro, desde suas entranhas. Então, o dolor de parto é um dolor interno muito intenso, pero que vem desde dentro, pero que a pessoa sofre por outro. A pessoa sofre por outro. Esse é um dado interessante. A mulher sofre esse dolor tão grande para o bem, para o nascimento de um filho. E, portanto, foi a primeira vez que Eva sofreu um dolor tão forte, foi no nascimento de seu primeiro filho. Pero esse dolor de corpo, várias aqui que nos estão escutando são madres, e se lhe pergunta dolor de parto, sim, claro, pero já se olvidaram do dolor de parto depois da alegria do nascimento de seu filho. Portanto, exatamente como diz aqui, sofrimos com amor. O amor supera tudo e a mulher está naquela situação de dolores e alguém disse, fulana nasceu, seu filho nasceu, acabou, já se olvidou tudo. Então, aqui vemos essa alegria que Eva teve e, portanto, esse dolor se olvidou praticamente rápido. Não foi isso que ela pôde medir nesse momento a gravidade de seu pecado. Sin embargo, tendo em seu regaço Abel muerto, ela compreendeu que o nome que ela tinha, Eva, Madre de los Viventes, foi cambiado. Foi cambiado em Madre de los Muertos. Porque Eva aí se ha dado conta de que todos seus descendentes caminhariam um dia para a morte. Aí sim se ha dado conta da gravidade de seu pecado. Por esse pecado que he cometido, agora todos meus descendentes vão um dia chegar a essa situação que está Abel. Evidentemente, também Adão ha pensado o mesmo. Não estamos falando de Eva, mas Adão também igual o mesmo. Em seu coração sentiu todo o peso do dolor e aí, nesse momento, é que pudo valorar a seriedade do castigo de Deus. Talvez só aí pudo conhecer a gravidade de sua culpa, que antes parecia que foi só comer uma fruta, etc. A gravidade do pecado. Las Sagradas Escrituras cubren con un silencio respetuoso el dolor de la primera madre.
Sua pergunta vai ser respondida, senhora Helga, não? Essa hace parte de la, vamos ver se hoje ou na próxima semana, pero sim, vamos responder sua pergunta. Depois do crime, Caim se retira, pero Deus não pode deixar impune esse pecado. E Deus aparece para pedir contas a Caim. Disse: onde está Abel, tu irmão? Claro que Deus sabia o que havia acontecido, mas Deus pergunta ao próprio Caim: onde está Abel? E aqui vem uma frase importante. Qual é a resposta de Caim? O que devia ser Caim nesse momento? Aqui começa lá, já respondeu o que disse, pergunta lá a senhora Helga. Devia arrodilhar-se e pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei, eu hice esse pecado, eu cometi esse pecado. Não, pero o que disse? Não sei. Por acaso sou eu guardia de meu irmão? Então aqui vemos um problema gravíssimo, que é o que chamamos de individualismo. Então, o pecado de Caim, además de tudo, entra na questão do individualismo. Por acaso sou eu guarda de meu irmão? Que tem que ver com isto? Sim, morreu meu irmão, mas não sou eu. Então, aqui entra uma coisa que caracteriza a nossa sociedade. Porque em nossos dias conhecemos uma sociedade onde nadie se interessa por seu semejante. E cada um tem que valer-se por si mesmo. Se máximo a pessoa se interessa por seus filhos, por seus netos, por seus sobrinhos, pero lo demás del mundo não lhe interessa. Então, isso se chama individualismo. É um grande pecado em nossos dias e que é uma consequência do caminho de Caim. É uma herência de Caim. Apesar de tantas leis, nada consegue frenar o avanço deste lema cainita. ¿Acaso sou eu guarda de meu irmão? Que tem que ver com a vida de meu irmão? Esse individualismo cainita só se cura com uma coisa, só existe uma solução para isto. É o mandamento do amor. É interessante porque nosso Jesus Cristo, quando manda que amemos ao próximo, simplesmente não disse amar ao próximo como a si mesmo. Ah, fenomenal, muito bem. Mas isso já estava nas Sagradas Escrituras. Amar ao próximo como a si mesmo já estava nas Escrituras. Como assim já estava? Sim, o próprio sacerdote, quando nosso Jesus Cristo pergunta para ele sobre os mandamentos, ele vai dizer, amarás, nosso Jesus Cristo diz, amarás o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E o sacerdote diz, has dicho bem, maestro, tal. Portanto, vemos que essa regra já existia, incluso desde o início, incluso fora das Sagradas Escrituras, vamos encontrar em alguns escritos babilônicos e assírios essa expressão, amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, não é uma grande novidade. Qual é o grande mandamento de amor? Explica San Agustín. Amarás ao próximo como eu os he amado. Aí sim. De que nós amemos ao próximo como Deus, como nosso Jesus Cristo nos ha amado. E aí que é importante que sepamos conhecer a grandeza do amor que Deus tem por cada um de nós. Hoje, exatamente, escutávamos uma homilia de Monsieur Ronclin em que ele falava sobre isto. Que nós muitas vezes não conhecemos a profundidade do amor que Cristo tem por cada um de nós. Falávamos da misericórdia, alguém perguntou aqui sobre alguns pecados graves que podem existir. É verdade que pode haver pecados e quantos de nós podemos haver cometido algum pecado em nossa vida. Pero se miramos a Cristo e confiamos em Cristo, vamos ver a grandeza do amor que tem por nós. Mas, Senhor, pero eu não mereço, eu sou indigno, eu cometi tal pecado. Eu sei que tu não mereces, eu sei que, pero eu te amo. Nadie merece. Que ser humano merece? Que ser humano pode dizer a Deus, eu mereço? Assim diziam os fariseus, e não mereciam nada. Não, pero Cristo nos ama. Então, esse mandamento de amor deixado por nosso Jesus Cristo é a verdadeira solução que conduz a que amemos ao irmão como Cristo nos amou. Então, nós devemos ver em cada irmão, em cada próximo, a um irmão, e não como Caim. Caim vê em seu irmão um inimigo e não um próximo. Então, aqui vemos o lema cainita, que é o individualismo, o lema do amor, que é de nosso Senhor Jesus Cristo. A sociedade cainita criou a esclavitud. Já escutamos falar tanto da esclavitud, a dominação do homem sobre o homem, o hecho de que se tenham outras pessoas trabalhando como escravos, é uma coisa que viola
o direito natural. Uno pode dizer, pero hermano, a igreja ha permitido em algum momento a esclavitud. Não é que a igreja ha permitido, a igreja ha, digamos assim, entrou em uma sociedade que já existia a esclavitud desde a criação de Adão e Eva, desde o início de Caim. Se nasce quando os descendentes de Caim nasce a esclavitud. Portanto, a igreja vai buscando solucionar o problema, mas não consegue solucionar de um dia para outro. Vamos encontrar, evidentemente, que historicamente, a primeira vez que se começa a haver final de esclavitud vai ser na Idade Média, ao redor do ano 1000, que alguns países vão abolir a esclavitud por primeira vez na história da humanidade. Por influência de quê? Exatamente por influência da igreja. Portanto, a esclavitud se inicia através de Caim. E Deus não aceita essa excusa de Caim. É sentença divina que quem derrama a sangre do homem, sua sangre será derramada. Porque o homem é hecho a imagem e semelhança de Deus. Isso está no próprio Gênesis. Por isso, a sangre de Abel clama desde a terra e pede justiça à la vingança divina. E o Senhor escuta esse clamor. E Deus pergunta: ¿Qué has hecho? La voz de tu hermano está clamando por mim desde a terra. Por isso serás maldito. Serás maldito lejos de tu suelo que se abriu a boca para para receber a sangre de tu hermano. Então Deus aqui castiga a Caim. Pero vean que Caim não mostrou arrependimento. Aqui se evidencia o clamor da própria natureza. Quando se comete um pecado, se ofende a própria ordem da natureza. E, portanto, diz São Ambrósio, se tu irmão se caia, a terra te condena. Depois que cometeu o pecado, Deus vai em busca para mostrar a Caim a gravidade de seu pecado. Buscando o quê? O arrependimento. Deus queria que Caim se arrependesse. Pero sabemos que Caim, infelizmente, não se arrepende. Ele reconhece sua culpa, pero não pede perdão. Aqui vemos uma coisa interessante, porque ele reconhece que hizo mal, reconhece que cometeu um pecado, pero não pede perdão. Então, Deus lhe dá uma pena justa. Havendo reconhecido seu pecado, não tendo esperança de perdão, pero acepta a pena que Deus lhe dá. Qual é a pena que Deus lhe dá? Que ele saia e vai estar como nômada, vai estar sem um lugar fijo. Pero Deus promete a proteção, como alguém pergunta aqui, e puso uma señal em Caim, na frente de Caim. Existe uma discussão muito grande sobre essa señal. Que é essa señal que Deus colocou em Caim? Não sabemos. Houve muita discussão sobre isso, incluso em Estados Unidos, algumas seitas protestantes, para defender o tema da esclavitud. Havia aí toda a discussão do tema da esclavitud, etc. Decía uma coisa que a igreja nunca aceitou, a igreja nunca aceitou, mas vocês vão ver que várias pessoas han levantado essa hipótese, de que essa marca seria que Caim se tornou negro. Então, os negros seriam descendentes de Caim. Isso é falso, isso não é aceitado pela igreja. Temos tantos santos negros, recordando aqui São Benedito, Santa Baquita e tantos outros. El beato, esse que era de Haiti, Pierre Toussaint, um santaço. Então, nada a ver com isso. Não se sabe qual é essa señal, pero era uma proteção divina. Se era visível por los homens ou não era visível por los homens, não sabemos, pero era uma proteção divina para que ele não fosse assassinado por outros, não fosse que a vingança não viesse por parte de outras pessoas. Muito se discute, isso já colocamos, não? Caim não será vítima da vingança humana. Não será uma vingança humana que vai acabar com a vida de Caim, e o mesmo Deus é que ha dado um castigo, pero conserva o homicida. É impressionante a misericórdia de Deus, porque Caim não se havia arrependido, pero aún assim Deus lo protege para dar-lhe tempo de que ele se arrependa. Pero, assim como uma semelhança entre Abel e Jesus, encontramos uma semelhança entre Caim e Judas. Portanto, há uma
semejanza entre los dos. Ambos derramaron sangre inocente, ambos matam al justo, ambos creem que su pecado es demasiado grande y ambos no confían en la misericordia de Dios. Ambos mueren impenitentes y se condenam a sí mismos, pues Dios no puede perdonar a aquela persona que no quiere el perdón. Muy bien. Entonces, con esto ya llegamos a nuestro horario, ya terminamos nuestra clase de hoy. Los que todavía no colocaron me gusta, no dejen de poner ahí me gusta, de compartir. No se olviden, aquí está recordando, de colocar su like. Eso tiene su importancia también. Muy bien, vamos a hacer la oración para finalizar y la próxima semana vamos a tener nuestra clase, última clase antes de nuestras vacaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Encarnación, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día 25, no se olviden, va a haber la consagración del grupo que está haciendo el curso. Se van a consagrar a la Santísima Virgen María en la misa, en la página de los Heraldos del Evangelio, que va a ser a la noche, va a haber la misa de consagración. Entonces les invito a participar, a asistir, va a ser una ceremonia muy bonita y va a ser hecha vía internet para que todos puedan acompanhar. Salve Maria!